Olá, meu camarada! Vamos para mais um vídeo desse canal, estudar a história da capoeira, pensar, conjecturar sobre as origens da capoeira. Hoje, como vocês sabem, nós estamos estudando o livro do Mestre Pedro, Capoeiras e Valentões na História de São Paulo. Então, nós vamos falar sobre o recrutamento dos capoeiras para a Guerra do Paraguai nessa perspectiva. Depois, nós podemos ver outras perspectivas de outros autores, mas hoje nós vamos ficar um pouco com o Mestre Pedro, mas trazendo também outros autores, outras conjecturas, como vocês sabem, eu sempre trago indicações, pistas para você, capoeira, tomar conta da história da capoeira, que é também a sua história. E hoje, nessa história da capoeira, nós vamos ver a capoeira como símbolo de coragem e valentia dos brasileiros mestiços e o papel dos capoeiras, né, dos indivíduos nos conflitos armados do século XIX. Porque não foi só a Guerra do Paraguai, teve outros conflitos, a gente também já discutiu muito isso aqui. Nós temos uma playlist sobre o livro A Capoeira Escrava, do professor Carlos Eugênio Lima Soares. Quem não viu, veja para entender outras conjecturas. No vídeo anterior dessa playlist da Capoeira em São Paulo, nós falamos um pouco sobre essa questão da capoeira com a arte como um método, né? Então, a capoeira como arte e filosofia de luta. Vou trazer aqui para vocês a visão de Couto de Magalhães, já falamos também sobre ele. Em conferência de 1897, o general, né, Couto de Magalhães, reconheceu as vantagens da capoeira como forma de luta típica dos negros que combateram na Guerra do Paraguai. Essa guerra que foi de 1865 até 1870. Inclusive, esse general tem um livro, né, O Selvagem, de 1876, e nesse livro o general Couto de Magalhães enalteceu a vantagem da aclimação dos mestiços ao solo brasileiro, destacando o préstimo e o valor dos homens de cor como soldados. Era uma figura ilustre esse indivíduo do Império, porque ele foi presidente da província de Goiás, da província do Paraná e da província do Mato Grosso. Ou seja, um indivíduo desse falando bem da capoeira era algo inusitado, mas de extrema importância para chegarmos até aqui, né? Por que a capoeira sobrevive apesar de tanta repressão? Porque a capoeira sempre teve uma forma de negociar interessante. Ou seja, indivíduos como esse acabavam participando da capoeira também, fazendo capoeira, praticando capoeira, e aí, em alguns momentos, defendiam não só o Couto de Magalhães, mas vários exemplos que nós já falamos aqui neste canal. E esse debate da capoeira como arte é bem interessante, nós discutimos esse ponto lá na sociedade da Ginga. Quem não sabe o que é a sociedade da Ginga, é uma comunidade em que eu tenho no WhatsApp, mas que uma vez por mês eu dou aula ao vivo e online, para que vocês possam tirar suas dúvidas. E lá surgiu essa questão da capoeira como arte, se a capoeira é ou não é arte levantada pelo camarada André. E eu levei vários pontos, inclusive trouxe aqui para vocês também um pedacinho, que é autores como John Dewey, que defende que a arte nasce da experiência vivida, da interação entre corpo, ambiente e cultura. Então, nesse sentido, a capoeira não deixa de ser arte por ser luta, que há uma confusão muito grande, né? Ela se torna arte exatamente porque articula técnica, corpo, ritmo, história e intenção de uma experiência significativa. Também nós podemos pensar com outro autor chamado Walter Benjamin, lá da Nova História Cultural, da Escola dos Análises, né? Pensar que Walter Benjamin traz que as artes, né, mostra que a arte tem um papel político e crítico, e isso é interessante, né? Nós já falamos sobre isso, né? O papel político da capoeira, que a capoeira é marcada pela resistência, não é apenas funcional, não é só chegar lá fazer a luta com objetividade e pronto, ela também é linguagem simbólica, forma de expressão e denúncia. Negar seu caráter artístico, né, pode, na verdade, reduzir sua dimensão histórica e política. Lembra que a gente já discutiu também nessa playlist num ponto específico trazido pelo Mas Paulo, que é os estudantes da Academia de Direito de São Paulo, a primeira academia de direito do Brasil, e lá esses estudantes que praticavam capoeira também tinha a questão do teatro político, que é arte, né? E foi uma ligação muito forte que a capoeira teve ali também no século XIX. Mas vamos continuar aqui com a questão dos negros em armas, né? Uma tradição que é anterior à Guerra do Paraguai, como eu já falei para vocês. O uso de soldados negros não é inovação na Guerra do Paraguai. O Paraguai, Brasil e Uruguai tinham esses batalhões exclusivamente de negros, né? No caso do Brasil, tinha o Corpo dos Suavos da Bahia, que era exclusivo, né? E no Uruguai tinha o Batalhão Flórida. E aí, mas tem outras questões que a gente já falou muito nesse canal, então se você não for inscrito, se inscreva,
para a gente continuar produzindo por aqui. Mas outras questões, como o texto dos Henriques, né, inspirado em Henrique Dias, foi fundamental nas guerras luso-holandesas, lá no século XVII, de 1630 a 1654, e na Batalha de Ambuia, em 1665, lá no Congo, certo? Os corpos de Pernambuco, isso aqui é interessante, então, se você gosta de vídeos assim, já clica no like, né, para eu entender que é importante, porque nós vamos estudar ainda o estado de Pernambuco, porque esses corpos aqui de Pernambuco do século XVIII, compostos por cativos e por pessoas livres de cor, né, como se chamavam as pessoas negras, dividido por aspectos étnicos ou profissionais, como os pretos cavoeiros do Recife. Então, estudar os pretos cavoeiros do Recife também é estudar a história da capoeira. Espero que você esteja aqui comigo, e se chegou até esse ponto do vídeo é porque quer estudar. Então, se não for inscrito, se inscreva, para a gente estudar mais ainda a história da capoeira por aqui. Tem as milícias negras lá de 1816, né? O intendente da corte imperial remeteu esses negros milicianos envolvidos com a capoeiragem para a província de Cisplatina, né? Para a província do Uruguai. Então, já começa essa internacionalização da capoeira já por aí. Porque, percebam, né? As pessoas dizem, fulano levou a capoeira para fora do Brasil. Mas veja que lá na corte imperial já tinha esse processo de extradição, de levar para os trabalhos forçados, de expulsão de vários pontos, e esse é um ponto interessante dessas milícias negras no início do século XIX. Esses pontos aqui que o mestre Pedro levanta, que eu estou trazendo para vocês, porque eu gosto de fazer as conjecturas, trazer outros autores, trazer outras pesquisas, para a gente entender como era feito esse controle social e essa identidade coletiva. Lembra que em alguns pontos a gente já falou aqui no canal sobre os capoeiras ser um tipo específico, né? Então, tais corpos étnicos e profissionais eram importantes instrumentos de controle social do ponto de vista das autoridades coloniais. Por outro lado, do ponto de vista do negro livre educativo, eles se apresentavam como importantes instituições propiciadas de identidades e coesão grupal. Ora, você estava num processo de escravização. Então, o indivíduo ele não tinha muita mobilidade social, mas existia uma certa hierarquia ali. Então, fazer parte de um corpo desse, como os cavoeiros do Recife, era importante para o status dele. E também o alistamento desses negros, né, com essas habilidades de luta, servia dois propósitos simultâneos. Primeiro, controlar a população negra, né? Imagina, eles estavam ali, lembra do livro que eu trouxe para vocês, Medo Branco, Onda Negra, Medo Branco, justamente porque eles tinham medo depois da revolta lá do Haiti, que a população negra toma o poder, e a gente já sabe o que aconteceu. Quem não assistiu essas duas playlists da Capoeira Escrava e essa da Capoeira de São Paulo, assista, porque eu indico esse livro, que é um livro importante, e a gente traz um pouco dessa questão da revolta do Haiti. E outra questão é essa coesão social, né, dos próprios homens buscar um espaço de identidade, de um espaço de pertencimento dentro desse processo histórico que foi, infelizmente, a escravidão negra no Brasil. Mas o mestre Pedro traz pontos importantes desses escravizados recrutados para a Guerra do Paraguai. E aí a gente já discutiu aqui por que capoeira não é arte marcial, porque muita gente diz, mas foi para a Guerra do Paraguai. Olha a forma que foram para a Guerra do Paraguai para a gente estar discutindo. Capoeira foi marcializada, o que é bem diferente dela nascer como arte marcial e dela ter sido marcializada. Então, hoje, se você quiser chamar que capoeira é arte marcial, tá tudo bem. Temos 2 vídeos no canal só sobre isso. Vou deixar no final para você assistir, caso você não tenha assistido, para entender melhor o que eu estou falando. Mas o mestre Pedro traz para a gente que 7.414 dos cativos libertos, né, total identificado por um autor, né, por um ministro da guerra, da época, Jorge Prata, e ele traz esse mapa nos ministérios da guerra que esses cativos tinham sido libertados para serem recrutados para a Guerra do Paraguai. Outros foram recrutados pelo governo, de 3.757 cativos, foram libertos diretamente pelo governo para servir no conflito. Você era escravo, aí você, de repente, você recebe a sua liberdade. Que liberdade, hein, minha gente? Você já vai receber a sua carta de alforria para ir direto para uma guerra. Olha só. E essa estimativa máxima de 20K, né, de 20 mil, incluindo mulheres dos soldados, é a estimativa mais ampla de que foram para a Guerra do Paraguai, porque as mulheres também iam, né? E 6.504 homens de São Paulo. Lembre que esse livro é Capoeiras e Valentões na História de São Paulo. Então, ele destaca esses 6.504 dos homens de São Paulo, que sendo enviado 4.824 como voluntários da pátria. O que era isso? Muitos eram voluntários, na verdade, voluntários involuntários, né? Abre aspas, fecha aspas. Porque era arrancado de suas famílias pela força do recrutamento. Dizer que era voluntário, mas imagine, vá fazendo as conjecturas aí na tua cabeça. O que despertou duras críticas na imprensa. Para outros, porém, a farda trazia status e a experiência bélica abria brecha na hierarquia social. Isso é interessante porque, mesmo sendo um voluntário involuntário,
em que você é escravizado, aí você vai receber sua carta, você vai para a guerra, morrer lá na guerra. Se alguns deles que voltaram, os que voltaram, tinha essa questão do Estado social. Porque ele já vinha com outra conotação, já não era mais escravizado, tinha combatido, tinha o status de militar, muitos deles até abusavam, né, desse poder. Eu trouxe aqui o meu livro, né, Escorregar Não É Cair, um jeito que o corpo dá, as configurações da capoeira de Sergipe no século XIX, porque Sergipe também passa por esse processo de recrutamento voluntário, que na verdade não tem nada de voluntário, né? Eu não aprofundei no livro essa questão da Guerra do Paraguai em Sergipe, porque não deu tempo, mas é uma brecha importante para quem quer estudar a capoeira, né? A história da capoeira de Sergipe, quiser aprofundar nessa questão da Guerra do Paraguai, tem uma brecha aí, tem um pulo do gato aí. Então, eu não me aprofundei, minhas pesquisas é isso. Você faz a sua pesquisa, encontra a documentação, faz a análise, mas você deixa uma pista para quem vem depois. Né? Todos esses autores que eu trago aqui no canal são autores importantes que vieram antes de mim, outros vieram depois, né? Como o caso do Maranhão, pesquisa depois da minha, várias pesquisas que vieram depois eu vou trazer também aqui no canal. Por isso que eu digo a vocês, quem não for inscrito, se inscreva, para que a gente possa continuar produzindo para você. E eu vou trazer essas pesquisas que vieram depois também, porque cada um de nós tem essa contribuição. Muita gente não cita os que vieram antes, mas eu gosto de fazer todos aqueles que vieram antes de mim. Toda pesquisa que eu faço, eu gosto de citar, porque aquele indivíduo teve todo esse processo de encontrar no seu estado, de entender como era a capoeira ali. Aí tem alguns que não cita quem veio antes, mas eu acho muito importante citar aqueles que vieram antes. Por exemplo, um estado como Pernambuco, que é um estado que a gente vai estudar bastante por aqui, porque tem bastantes autores. São muitos autores que tem em Pernambuco. Então, a gente vai fazer algumas escolhas. Vocês também podem dar opiniões aí nos comentários, deixar qual autor que você acha importante que a gente traga desse período colonial, imperial, porque tem muitos. O Ozanam, né, o Israel, nós vamos estudar lá na Sociedade da Ginga, porque ele vai falar exclusivamente da Guarda Negra em Pernambuco, eu acho muito importante. Então, esse é o livro que a gente já escolheu para estudar na Sociedade da Ginga. Mas os outros estão aí abertos, porque são muitos, né, para a gente trazer que todo o Brasil, né, foi recrutado para a Guerra do Paraguai. Mas vamos lá para a capoeira na guerra. O testemunho de Manuel Quirino, né? O autor Manuel Quirino, no seu livro Bahia de Outrora, de 1922, ou seja, um tempo depois da guerra, mas é um importante, né? Importante na historiografia. Ele diz o quê? O governo da então província fez seguir bom número de capoeiras, muitos por livre e espontânea vontade, e muitíssimos voluntariamente constrangidos. E não foram profícuos os esforços desses defensores da pátria, principalmente nos assaltos a baionetas. Você veja que querendo descrever a capoeira como rápidos movimentos de mãos, pés e cabeça, em certas desarticulações do tronco, está lá no livro dele, e particularmente na agilidade de saltos. Manuel Quirino nasceu em 1851, né? Ele chegou a se alistar como recruta aos 17 anos, o que lhe permitiu resgatar a memória dos capoeiras no conflito. Ele não serviu, ele se alistou, mas ficou nos quartéis, né? Que ele ficou perambulando de um canto para o outro, mas como ele era muito franzino, era magro, aí ele não foi chamado para a guerra, não foi para a guerra, mas ele participou ali do processo e sabe do que está falando. Sabia, né, do que estava falando. Nós estamos estudando aqui a história da capoeira e o mestre Pedro traz alguns perfis de capoeiras combatentes, né? Um exemplo, Cesário Álvaro da Costa, um cabo da esquadra do 7º Batalhão de Caçadores, condecorado durante a guerra, faleceu em Bagé no posto de capitão. Alguns deles ascendiam na própria carreira militar, né? Sai de soldado, sargento, cabo. Aí esse chegou até capitão. Outros não conseguiu avançar, como Antônio Francisco de Melo, né, que integrou o 9º Batalhão de Caçadores e participou da Batalha do Riachuelo. Ele era destemido profissional, mas ele usava calça fofa e boné à banda, não disfarçando o jeito atravessado dos entendidos da mandinga. Ele não escondia que era capoeira, ele fazia questão disso, então ele não conseguiu avançar em vários postos. Também teve isso, viu, minha gente? Estava lá na luta, na batalha, trabalhando junto, mas como ele se tinha essa posição de usar as roupas, né, típicas dos capoeiras, desses entendidos da mandinga, né? Então não subiu de posto, ficou ali no soldado raso, né? Enquanto os outros que se enquadravam eram capoeiras, todo mundo sabia, eles se enquadravam e iam subindo também de posto. O Dom Obá II da África, né? Segundo, Dom Obá II da África, Cândido da Fonseca, que é o nome dele, filho de africano, forro, atingiu a patente de alferes pelos uavos.
foi aclamado como príncipe, tornou-se elo entre as elites e a massa brasileira. Já esse aqui, Dom Abá II, né, o Cândido da Fonseca, ele consegue um status interessante, porque ele perambula, né, lembrando ali da África pequena, né, a gente já falou sobre isso, perambula sobre esse processo ali dos africanos, dos negros escravizados, das pessoas, como chamavam, pessoas de cor, e ele servia como elo entre essas pessoas e a elite, porque ele transitava nos dois espaços, porque ele chega ao Férias nos Uavos e ele tinha um status bem interessante. Aí, falando dos Uavos, né, que é a litografia dos corpos de voluntários da pátria, né, vai nos mostrar. José Walsh é um autor que traz isso, né, nessa litografia, destaca ao centro a indumentária dos Uavos da Bahia, com a bombacha vermelha, a calça larga, que facilitava a movimentação das pernas, né? Lembra, né? Capoeira, se trabalha com as pernas, para essa aplicação das pernadas, e onde eles também, né, os capoeiras escondiam punhais nas barras dessas calças, então era bem destacado. E depois a gente vai ver em outras figuras, que já sai, né, das fotos, a figura do negro, o herói da guerra não é o negro, né? O herói da guerra, em várias outras fotos, na litografia do próprio José Walsh, é o branco. A gente vê em várias figuras, várias imagens que o branco é o destaque, o herói da guerra. Mas ele traz essa imagem que é forte, que é marcante e que marca a história da capoeira. Então, nós vamos falar aqui dessa estratégia de recrutamento também para se livrar dos desordeiros. Lembra que eu disse a vocês, não se apega à palavra capoeira. Quando a gente vê faquista, navalhista, desordeiro, quando você está lá processando um documento, tem capoeira por ali. Então, aqui está os versos do jornal Alabama, em 1867. Um verso interessante. Eu tinha um mau escravo, adoentado, verdadeiro tormento, endiabrado, libertei-o. Ao governo ofereci-o, de quem era capoeira fiz saudado. Lá vai a guerra, o grande Capadócio, da rosa ao peito, meu ex-adornado. Na minha pesquisa em Sergipe, a palavra Capadócio foi que me levou a encontrar capoeira em Sergipe, porque outros pesquisadores já tinham ido ao arquivo público em Sergipe e não tinham encontrado nada. Então, desistiram da pesquisa e eu persisti perseguindo a palavra Capadócio. E foi a partir dali que eu encontrei. Então, é importante ver, a partir desses versos aqui do Alabama, que muitos senhores de escravizados, quando tinham esses escravizados capoeiras, que dava trabalho, que dava problema, eles simplesmente libertavam e ofereciam ao governo. Olha aqui, às vezes vendia para o governo, né? Porque aí já tinha uma renda, para se livrar desses indivíduos, que eram capoeiras. E tinha esse efeito colateral que era inesperado. Segundo lá o professor Carlos Eugênio, lembre que nós temos uma playlist aqui só sobre a capoeira escrava. Quem não viu, veja, que é importante para você entender e fazer suas próprias conjecturas. O objetivo dos recrutamentos era livrar o Rio de Janeiro, né, no caso aqui da pesquisa do professor Carlos Eugênio, de elementos perigosos. Contudo, ao retornar, esses militares de baixa patente tornaram-se a vanguarda da desordem, desprezando a competência das fraturas sociais, porque eles voltavam cheios de razão, né? Foi para a guerra, voltou vivo e ainda, mesmo sendo com baixa patente, e era militar, e muitos deles abusavam do poder, por ter essa questão de ser capoeira, por já ter o status, né? Então, às vezes, eles mesmos causavam desordem e a gente vê também esse envolvimento. Olha, faça suas conjecturas aí, esse envolvimento da capoeira com o militarismo, com a Guerra do Paraguai, com a polícia, também faz com que a gente sobreviva e estejamos aqui hoje nesse canal falando sobre a história da capoeira. Porque se não fosse esses envolvimentos, com certeza nós não estaríamos por aqui, porque a repressão foi muito forte, mas a negociação que os capoeiras sabiam fazer também. Na Bahia, o liberto Marcolino José Dias retornou em 1867 e passou a usar as cabeçadas para influenciar as eleições. A gente já discutiu muito aqui sobre a questão da capangagem, mas é um ponto importante na história da capoeira. A história da capoeira no Brasil nos mostra que os capoeiras envolvidos com essa questão dos capangas, né, de eles serem capangas de políticos, fez também com que a gente chegasse até aqui. Então, para esses indivíduos ter essa experiência na guerra, essa experiência militar, esse engajamento, foi de extrema importância, né? A gente vê aqui com o autor Marcos de Carvalho, que ele vai trazer, ao recrutar um homem pobre que poderia causar desordem, né, a elite, transformava um possível rebelde num agente, passou aqui, deixa eu voltar, num agente da lei, né, da ordem, como era absolutamente ilegal qualquer manifestação política dos escravos, ou seja, eles não poderiam, você vê que em São Paulo, a gente vai ver isso mais lá na frente, em São Paulo proibia-se os ajuntamentos de negros, porque justamente tinha aquele medo branco da onda negra.
Então, existia lei proibindo esses movimentos, né? Então, como ele não podia, os escravizados não podiam fazer nenhuma participação política, ele já poderia sair dali, desse processo de recrutamento, dessa questão da guerra, como uma liderança. Quando isso acontecia, essa plebe tornava-se soberana, porque ele tinha essa questão desse status por ser militar. O serviço militar, para eles, era uma via de mão dupla. As elites usavam esses valentões para resolver os conflitos, né? Lembra da questão da capangagem, que a gente vai ver muito nesse canal. Mas esses homens aprendiam a obedecer e a mandar, a organizar ações conjuntas, a liderar, tornando-se também politizados por esses acontecimentos, ou seja, uma experiência política dentro desse processo. Então, foi de extrema importância. A gente tem vários exemplos, mas nós vamos trazer aqui o Cabralzinho e a política da capoeiragem, que é quem? Francisco Xavier da Veiga Cabral, que era conhecido como Cabralzinho. Ele era comerciante e capoeira no Pará. Então, eu te convido a se inscrever nesse canal, porque eu acredito que o próximo livro, dê até sua opinião nos comentários aí, se você, que você acha, que se a gente vai para Pernambuco, se a gente vai para o Pará, porque lá na pesquisa do Pinheiro Leal, no Pará, a gente vê muito forte essa questão da capangagem, que eu acho que é muito importante para a história da capoeira, para a gente entender os processos, porque nós chegamos até aqui. Porque apesar da repressão, apesar das chibatadas, nós estamos aqui hoje praticando capoeira. Ele era, o Cabralzinho, ligado ao Partido Democrata. Violou urnas, liderou revolta e, após a proclamação da República, né? E ele tornou-se herói nacional, se destacar em conflito entre tropas brasileiras e francesas no Amapá. É por isso que eu sempre digo para vocês, e também lá na Sociedade da Ginga, que nós temos algumas pessoas que são do norte do Brasil. Lá na Sociedade da Ginga, eu sempre digo, gente, tem uma pontinha aí de capoeira em todo lugar. E às vezes a pessoa diz, professora, não tem, porque o Amapá é um estado mais novo, né? Mas se a gente tem essa pista aí, que o Pinheiro Léo deixa pra gente, desse indivíduo que era capoeira e que ele participa de um conflito em que ele contribui, né? Com as tropas brasileiras lá no Amapá, tem capoeira no Amapá, minha gente. Falta braço, falta pesquisador. Você, capoeira, que é do Amapá, bora para o arquivo público. O arquivo público no Pará não é tão equipado, não temos tais documentos. O arquivo lá do Pará, vai em Belém. Eu sei, né, que é dificultoso, mas pode ter alguém aí que esteja escutando que possa ter algum parente em Belém, vai lá em Belém. Vai em Belém, vá no arquivo público de Belém e vá buscar essa pista do Amapá, que é de extrema importância. Então, a trajetória desse indivíduo aqui, Cabralzinho, é como de outros, né? Como Joaquim Cortorelha, por exemplo, que foi guarda-costas de José Bonifácio, tiveram uma participação relevante na política, mas permaneceram silenciados pelos memorialistas, né? Por quê? Porque tinham as origens humildes, porque são capoeiras, porque vêm do espaço do povo. Então, pensem nisso, tem muita capoeira no Brasil inteiro. Eu acredito que essa prática social fez parte dessa política no Brasil inteiro, porque tem capangagem em Sergipe, tem em Alagoas, tem no Pará, tem em São Paulo, tem no Rio de Janeiro, no Brasil inteiro. Tem essas pistas, né, que nós vamos deixando no Brasil inteiro. Tem essa questão da capangagem. Então, você, capoeira, tome conta da sua história, porque a história da capoeira é a nossa história, que praticamos capoeira. E aí, o mestre Pedro traz para a gente dos valentões a serviço de partidos em São Paulo. Vocês vejam, lá na Sociedade da Ginga, nós discutimos no último mês o livro do professor Antônio Liberar, que ele traz para a gente, né, que o nome Maltas foi dado pela elite, pelos jornais, não foi por quem estava praticando. Na verdade, quem praticava chamava de partido, né? O partido da Flor da Gente, o partido dos Ganhamuns, o partido dos Nagoas, eles chamavam de partido. Vejam o envolvimento político. Mas vamos para aqui voltar para São Paulo, né? Em Guaratinguetá, em 1841, o juiz de direito relatou ao presidente da província que o público atribui a vingança de partido por ser o morto pertencente a um e o matador a outro, ambos tidos como valentões na parcialidade que seguiam. Veja que até hoje a gente vê isso, né? Fulano, na política brasileira, a dicotomia, né? Que o pessoal faz questão de dizer que um é de direita, outro é de esquerda, e um mata o outro, é coisa absurda, né? Coisa da barbárie que vem antigo, mas que hoje no século XXI não deveria caber mais, né, minha gente? A gente, politicamente, cada um tem o seu posicionamento, a gente respeita todos e a gente coloca a nossa posição, mas não precisa agredir ninguém porque não concorda com as suas opiniões políticas, com as suas ideias, não é isso? Se vocês acharem pertinente, coloquem aí nos comentários se você já sabia dessa história, né, que capoeira, os indivíduos que praticavam capoeira, dava-se o nome dos grupos de partido e não de maltas.
Nós vamos voltar aqui para São Paulo novamente. São Bernardo, 1822, o capitão comandante descreveu o caboclo José Luiz metido a valente. Veja, né? Que ele dera facadas e pauladas, como estando muito nas circunstâncias de servir no corpo de artilharia. Veja que eles também abusavam do poder por pertencer ao serviço militar, né? Em Sorocaba, em 1847, dois permanentes espancaram e feriram com baioneta um alfaiate, roubando-lhe um colete, exemplo dos abusos cometidos por recrutados violentos dentro da própria força policial. Eles que participavam da força policial muitas vezes abusavam do poder. E isso é bem interessante na história de São Paulo, mas que reflete na história da capoeira no Brasil. E aí ele traz também Navalha, Farda e Desordem em São Paulo. Em 1879, né, ele traz um ofício, é interessante, essa pesquisa do Mestre Pedro é fantástica, porque ele traz o documento para você ver, o ofício do chefe de polícia de 1879. Esses soldados, apadrinhados com a farda e armados de navalha, vagam embriagados pelas ruas da cidade. Eu receio qualquer conflito entre a força de linha e a de polícia, ou seja, eles desafiavam até a polícia, porque eles estavam fardados, né, eles iam com status após a guerra, e eles abusavam muito do poder. Então, o quadro, né, é familiar ao ambiente dos capoeiras, navalha, embriaguez, desordem nas ruas. Veja que esses movimentos, os capoeiras sempre estavam envolvidos. E aí ele faz um paralelo com o Rio de Janeiro, né, que ex-escravizados alforriados da guerra do Paraguai passaram a usar a farda como escudo para desautorizar policiais, resultando em conflitos entre corporações, padrão idêntico ao verificado na capital paulista. É como eu sempre digo, se você futucar aí no seu estado, você vai achar. Porque os capoeiras, os indivíduos escravizados foram recrutados no Brasil inteiro para a Guerra do Paraguai. Como eu já falei, né? Em Sergipe eu também encontrei documentação, não tive tempo de analisar, por isso que tem pouca coisa no meu livro, mas tem pouca coisa. Mas tem muita documentação para ser analisada ainda, aquele que tiver interesse, né, de seguir a pesquisa. Aí você pode se perguntar, professora Odalisca, por que no doutorado, né, já que você fez essa pesquisa lá no mestrado, não seguiu com essa linha, né, de pensamento, desses pontos que ainda tem em Sergipe, né, como, por exemplo, o pedido do então governador Graco Cardoso, né, no início do século XX, com o mestre Bimba ali no auge da capoeira regional, e ele solicitando uma colônia penal para os vadios e capoeiras de Aracaju, que ele não aguentava mais. Inclusive, nós temos ainda, né, o IFES, Instituto Federal, lá de São Cristóvão, que é o nosso Cefet, né, antigo Cefet, em que era uma colônia penal. Mas vejam como é interessante esse ponto. Porque mestrado, doutorado, a gente não tem uma liberdade, entre aspas, para poder fazer o que a gente quer. Porque quando você muda de orientador, muda de universidade, vai para outro espaço, você precisa seguir o orientador. Você não tem autonomia para chegar, eu quero fazer isso. Para mim foi até mais fácil porque como eu estudo a história da capoeira há muitos anos, né? Eu tenho 27 anos de capoeira, eu vou fazer 28 agora no dia 9 de maio, 28 anos de capoeira, e eu pesquiso a capoeira desde que eu comecei a fazer capoeira, que eu tenho essa curiosidade. Mas, efetivamente, como pesquisadora, quando eu entro na universidade, né, há mais de 20 anos atrás, para fazer o curso de Ciências Sociais, de lá para cá não parei mais, né, na pesquisa com capoeira. Então, eu tenho essa propriedade que o orientador não tem muito o que fazer. Quando eu chego lá com capoeira, eu não mudo o objeto. Mas a linha de pesquisa, muitas vezes da universidade, não é aquela, por exemplo, eu venho da história da educação do mestrado. Aqui eu já comecei a trabalhar outras coisas, né? Questão da sociedade e outras questões da minha orientadora e da linha de pesquisa dela, da diversidade. Então, eu não pude continuar nessa pesquisa em Sergipe por conta disso. Não que ela proibiu, é por conta dos autores, né? Eu estava lá com a Escola dos Análises, estava com a História da Educação, e aqui, no doutorado, eu tive que trazer os pensadores dela, né, que são pós-estruturalistas, Gilles Deleuze, Michel Foucault, Derrida, outros autores totalmente diferentes daquilo que eu estudava. Então, eu tive que mudar o recorte para poder se enquadrar, mas foi muito bom também, porque ninguém tinha feito essa pesquisa ainda da capoeira nas obras de Jorge Amado, e a minha tese também é inédita, com a metodologia que eu criei, então foi tudo bom, porque tudo é na hora certa. Eu sou pioneira também em encontrar documentos na história de Sergipe, na história da capoeira de Sergipe, no século XIX, então tudo que acontece comigo acontece para o meu bem, eu estou sempre agradecendo, né, por conta também da minha fé, cada um tem a sua também, respeito todos, quem tem fé, quem não tem, mas eu sempre digo, tenham fé, minha gente, se não tiver fé em nada, tenha fé em você, no seu trabalho, que vai dar certo, porque é muito bom
você acreditar em algo, e quem acredita na capoeira, ela sempre dá resultado. E vamos trazer aqui, voltar para a história, né? Me empolguei. Para a história dos Zuavos da Bahia no campo de batalha. A primeira companhia de Zuavos baianos foi classificada pelo Conde d'Eu como a mais linda tropa do Exército Brasileiro durante o cerco de Uruguaiana, composta exclusivamente por negros, inclusive os oficiais, destacou-se no assalto ao Forte de Curuzu. Na revista Ilustrada de 1878, concluiu que vencemos os paraguaios tendo menos juízo e mais saudade do que eles, atribuindo a vitória mais à valentia dos recrutas do que à eficiência do comando militar. Então, esses recrutas, que eram exclusivamente uma tropa, né, companhia dos Zuavos baianos, uma tropa de negros, e tudo indica, todas as pesquisas levam a crer que uma boa parte eram capoeiras, eram compostos por capoeiras, e isso é interessante. Nós não temos como afirmar categoricamente, porque até os pesquisadores da Guerra do Paraguai não conseguem afirmar categoricamente muita coisa, né? Eles até falam que a documentação é incipiente, tem vários pontos aí, várias lacunas para serem pesquisadas ainda. Mas continuem aqui comigo até o final, porque eu sei que vocês querem estudar. Então, eu trouxe aqui o Marcílio Dias, o herói capoeira, né? Marcílio de Machado, em punho, crivado de ferimentos, só caiu quando o número de cadáveres em que se arrimava lhe mostrou não haver mais a quem impedir a invasão do solo de sua pátria. Marcílio Dias era rio-grandense e foi recrutado quando capoeirava à frente de uma banda de música. Isso aí está no Correio Paulistano, no 17 de junho de 1890. Isso é interessante, né? Ele estava ali à frente da banda de música, fazendo as suas pernadas, e foi recrutado. A gente tem também essa riqueza, né, em Pernambuco. Por isso que eu acho que talvez, coloca nos comentários o que vocês já. Então, vamos para o Pará ou vamos para Pernambuco no próximo estudo, quando acabar aqui da história de São Paulo, da história da capoeira de São Paulo. Para onde é que nós vamos? Porque essa questão da banda de música, né? Você vê que lá em Pernambuco é onde nasce o frevo dos pés dos indivíduos capoeiras, né? Esse é um folhetim comemorativo que destacou heróis da última camada social, entre eles um capoeira que imortalizou seu nome defendendo o juízo, que é esse Marcílio Dias. A popa do navio Parnaíba contra 2 vapores inimigos paraguaios. Então, esse Marcílio Dias se destacou na Guerra do Paraguai, e por ele ser capoeira também teve essa questão aí enaltecida, né? Mas todas essas misturas, esses movimentos, essas trocas de saberes, né? Dá para ver que os contingentes eram heterogêneos. Então, como eram heterogêneos, havia essa troca de saberes entre um local e outro local. Por isso que não dá para saber a origem exata da capoeira. E tem essas pesquisas em todos esses estados, mas existia essa mobilidade, principalmente após 1850, né? Depois da Lei Eusébio de Queiroz, o tráfico interno era muito grande. Então, esse recrutamento forçado, né, desses voluntários, né, entre nas províncias, no Brasil inteiro, fez também com que essa troca de informações houvesse, né? No retorno da Guerra do Paraguai, há uma transformação, status, né? Então, os indivíduos, quando retornam, por exemplo, para São Paulo, para Sergipe, para Bahia, eles retornam com um certo status. E aí, ali dentro do fronte, eles tinham essa convivência com outros soldados de outras regiões, e quando voltavam para os seus estados, tinham esses estados. Em abril de 1865, 568 homens cariocas, paraenses e paulistas partiram para o Paraguai. Os zuavos da Bahia passaram pelo Rio de Janeiro, eles não saíram direto da Bahia para o Paraguai. Então, antes de seguir ao fronte, eles tinham esses contatos com outros estados. Então, os zuavos da Bahia traziam suas informações, mas cá a gente tinha os pretos Minas, tinha outros indivíduos que pode ser que eles tenham feito essas trocas, como, por exemplo, o pessoal do Pará. Lá nós tivemos a cabanagem, né? Então, há uma experiência muito forte de luta, e essa convivência pode ter contribuído muito para que nós chegássemos até aqui, neste canal, para falar sobre a história da capoeira. E aí, o mestre Pedro traz algo interessante, né, para a gente, que essa convivência entre capoeiras de diferentes regiões provavelmente fomentou essa troca mútua de técnicas de luta, porque muita gente discute quando eu falo sobre a questão da capoeira ter também influência indígena, porque existiam essas trocas, né? O desenvolvimento da capoeira pós-guerra do Paraguai foi feito também a partir dessas trocas, mas antes disso, nos quilombos, muita gente pergunta, no quilombo tinha capoeira, não temos como afirmar exatamente. Se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo só sobre quilombo, porque eu li bastante sobre quilombo. Exatamente, porque não aparece a palavra capoeira, mas quando a gente vê aquelas táticas, né, que acontecia nos quilombos do Brasil inteiro,
A gente pode fazer as nossas conjecturas, é o que a história chama de imaginação histórica. A partir das pistas, dos indícios, né? Eu utilizei, o professor Carlos Eugênio Libano Soares utilizou, o professor Antônio Liberac utilizou uma técnica, né, de metodologia de pesquisa chamada método indiciário do Carlos Ginzburg, que ele nos ensina a buscar nas nuances do documento pistas, questões bem que muita gente não percebe se você não tiver o olhar treinado, né? Nós já falamos aqui sobre esse olhar treinado, treinar o olhar antes de ir para o artigo, antes de ir para os arquivos públicos, antes de ir para a leitura. Você treina o seu olhar com leituras anteriores, com quem já pesquisou antes, mas também com essas metodologias. E muita gente que gosta de estudar através da música, né? Então, nós temos músicas que eternizaram a memória dessa guerra, da tradição oral, especialmente da capoeira baiana, né? Soldados baianos que sobreviveram às batalhas graças à capoeira eternizaram o valor de suas participações através de música, como Maitá, Cidade de Assunção e possivelmente, não temos certeza, possivelmente Paranauê, também vem desse processo. Quase todas as unidades de voluntários da pátria eram de caçadores armados de carabinas curtas. Há notícias de terem marchado com antigas armas de pedraria, ou seja, botaram os homens sem ter arma ainda, né, antes de receberem armas novas no front. Nesse contexto, capoeiras habilidosos com armas de ponta, né, faca, navalha, levaram vantagem no uso das baionetas. Eles colocavam até na ponta das baionetas essas facas de ponta, essas navalhas, e levavam bastante vantagem por ter também essa habilidade de luta, essa habilidade corporal. Mas coloca aí nos comentários se vocês conhecem outras músicas que nos trazem essa memória da Guerra do Paraguai, ou se vocês também estudam, né, história através de música. Muita gente diz assim, na música do mestre tal tinha isso. Vamos entender, né, a música de um mestre é muito valiosa. É história também, é a história da capoeira. A gente tem que pegar ela, só que lembra o que eu falei, um pesquisador não pode ficar com uma única fonte. Você pega a música, ou você pega o livro, a gente já falou sobre a literatura como fonte histórica, então a música, o filme, o livro é fonte histórica também, mas você pega e faz o cruzamento com outras fontes, com relatos orais, com pesquisas da época, com pesquisadores que viram, com escritores, com o próprio contexto, com outras documentações, com jornais da época, faz o cruzamento das fontes, para a gente poder fazer as conjecturas e entender melhor a história da capoeira. Mas vamos concluindo aqui esse vídeo, ela está em alguns pontos, né? A continuidade e transformação. A capoeira continuou sendo praticada por escravizados ao longo do século XIX, tornando-se mais heterogênea após o fim do tráfico, né, dos cativos lá de 1850, com a lei Eusébio de Queiroz, com negros escravizados, pardos, livres e até intelectuais. A gente já viu isso aqui, né? Em vários, como Plácido de Abreu mesmo, que traz para a gente no livro Os Capoeiras, era um indivíduo intelectual e que praticava capoeira. Outros, tantos outros, de vários estados, que a gente pode dar exemplos aqui. Na minha pesquisa, nós temos o Vitor Manuel Fontes, né, de Sergipe, e o mestre Pedro traz esses pontos para a gente refletir, que a capoeira não veio somente dos escravizados, não nasce exatamente assim. Há uma mistura de elementos para se transformar no que nós temos hoje. Ele traz também da brincadeira ao combate. A capoeira era reconhecida como atenuante em caso de ofensa física em São Paulo, que acontece diferentemente do Rio de Janeiro. Aí em São Paulo, a capoeira é associada a uma brincadeira. Ao mesmo tempo, os estudantes da Faculdade de Direito valorizavam o seu caráter de luta, mas eles estavam ali brincando. E isso, quando chegar no processo crime, a gente vai ver nos episódios mais lá na frente, como isso era atenuante, né? Porque não tinha processo crime em São Paulo pelo indivíduo ser capoeira. Ele era preso por outro motivo e lá se descobria que era capoeira, e ao invés de agravar a situação dele, atenuava, né? Ficava mais brando e por ser uma brincadeira, se machucou ali naquela brincadeira de capoeira, muitos deles conseguiam a sua liberdade e o processo não dava, né? Justamente por isso, porque eles não eram condenados por ser capoeira, como no caso do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, o professor Carlos Eugênio encontra vários processos crimes, não só ele, né, o professor Antônio Liberac, que teve o mesmo orientador dele, né, o professor Sidney Chalub, um historiador fantástico. Quem não leu, leia o professor Sidney Chalub, porque ajuda muito a gente entender esse contexto histórico da escravidão. E essa ascensão social, né, essa subida no posto social pela valentia, né, a participação em guerras ou disputas eleitorais resultavam numa experiência transformadora para esses indivíduos, né? Abrindo o caminho para que capoeiras ascendessem nessa hierarquia social e assumissem papéis de liderança. Aí a gente começa a compreender porque que eles assumiam ser capoeira, apesar de ser algo meio secreto, né? Nós já discutimos isso por aqui,
ser capoeira era algo meio secreto, mas existia também aqueles indivíduos que se mostravam ser capoeira, utilizando um chapéu específico, uma roupa específica, e mostrando seu olhar, sua caminhada, toda a sua mandinga, porque isso também dava status em alguns pontos da história da capoeira. E esse legado capoeira, guerra e identidade brasileira. Vamos tentar entender um pouco aqui. Né? Esse símbolo de resistência. A capoeira foi reconhecida como sistema de luta americano. Mescla de conhecimentos europeus, africanos, símbolo da coragem dos brasileiros mestiços. E entenda-se aí também os nossos povos originários. Não é possível nossos povos originários, nossos irmãos indígenas, não ter participado desse movimento. Né? O instrumento do capoeira também como instrumento político, né? Capoeira servindo de braço armado nas guerras, em disputas eleitorais, e teve essa via de mão dupla, né? Entre o uso das elites e a ascensão individual dos praticantes. A elite usou muito os capoeiras, mas eles também se utilizaram disso, porque davam um certo status ser capoeira no meio desse processo. As memórias silenciadas, né? Que o mestre Pedro traz, apesar de heróis como Marcílio Dias, né? A maioria dos capoeiras combatentes permaneceu silenciada por memorialistas, por suas origens humildes. Né? Há essa lacuna que a historiografia aos poucos busca preencher. E você, capoeira, também tem responsabilidade nisso. Vamos estudar a história da capoeira. Vamos para o arquivo público do seu estado, trazer documentação. E se você já tiver pesquisa no seu estado sobre a história da capoeira, que eu não tenha conhecimento, não tenha trazido aqui, coloca aí nos comentários para a gente saber, porque é importante. Quem não viu a playlist A Capoeira Escrava, do professor Carlos Eugênio Soares, eu vou deixar aqui no final. Essa outra playlist que a gente está fazendo aqui, da Capoeira de São Paulo, com o mestre Pedro. E também o vídeo sobre o meu livro Escorregar Não É Cair um Jeito que o Corpo Dá. Se quiser adquirir o livro, vou deixar o link na descrição. Nesse mês nós vamos liberar para entrar na Sociedade da Ginga quem adquirir o livro, porque geralmente só entra na Sociedade da Ginga quem adquire os e-books. Mas lembre-se que capoeira tem que ter propósito. E a Sociedade da Ginga também é isso, porque sabemos que na roda do conhecimento também tem que ter malícia, tem que ter mandinga, tem que ter dendê. Se inscreva no canal, dê o like para ajudar que o canal chegue mais longe. E até o próximo vídeo, meus camaradas.